Olá, meu nome é Marcelo Barbosa. Bem-vindo à aula de número 23 de Excel. Hoje vamos falar sobre a formatação de alguns tipos de números. Aqui na tela você vê alguns exemplos de números que são utilizados para CEP, telefone, CNPJ e CPF. Eles não estão formatados, mas eu vou mostrar para você como é que você facilmente formata eles automaticamente de maneira que eles fiquem desta maneira. Este é o resultado final. Quando você digitar um CPF, por exemplo, este, aleatório, ele automaticamente já coloca o tracinho. Quando você coloca um número de telefone, automaticamente ele coloca os parênteses e os traços e assim por diante com CNPJ e CPF. Todo mundo, uma hora ou outra, precisa digitar CEP, telefone, CNPJ ou CPF em suas planilhas. E é muito complicado você toda hora ter que colocar os pontos, traços, parênteses no lugar certo, sempre sem querer sair alguma coisa errada. E nesse vídeo você vai ver como é que você faz uma formatação de maneira que na hora que você digite o número, automaticamente ele coloca essa formatação. Mas antes de prosseguir com a explicação desse formato personalizado para esses tipos numéricos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque toda semana eu lanço 2 aulas. Se você não ativar a notificação, você não vai saber quando elas são publicadas. E se você gostou, dê um like, compartilhe com os colegas, por isso ajuda bastante eu conseguir manter essas aulas aqui no canal. Vamos começar com esta planilha aqui, onde eu já tenho vários números digitados, aleatórios, para evitar coincidir com algum número real. Para formatar CEP, telefone, CNPJ, CPF ou outro número qualquer, nós vamos utilizar uma formatação personalizada. E é muito simples. Veja no caso do CEP, por exemplo. A gente sabe que um CEP é formado por 5 dígitos numéricos, um tracinho e mais 3 dígitos numéricos. Como é que fazemos isso automaticamente? Vamos marcar todos os CEPs e aí vamos clicar aqui em fonte e depois número, ou então, mais rapidamente, deixa selecionado os espaços onde vão ter CEPs e dou Ctrl 1. Ele vai chegar no mesmo lugar, formatação numérica. Em todos esses casos, para CEP, telefone, CNPJ ou CPF, vamos utilizar a formatação personalizada. E aqui onde está escrito geral, logo abaixo de tipo, a gente vai marcar, apagar isso e vamos colocar uma formatação que indica que eu quero 5 dígitos numéricos, tracinho e mais 3. São 5 zeros, o tracinho e mais 3 zeros. Aqui ele já vai dar um exemplo com o número que está selecionado aqui em cima. Vamos dar OK. Pronto, foi automático. Se eu digitar agora um outro CEP, qualquer um aqui, e dar um Enter, pronto, automaticamente ele já colocou o tracinho. Como é que a gente faz para colocar a formatação de um telefone? O telefone vai ter que ser entre parênteses os 2 primeiros dígitos, que é o DDD, depois 4 números, tracinho, mais 4 números. Vamos marcar todos os telefones, Ctrl 1, e agora a gente vai em personalizado e é um pouquinho mais complicado, porque não apenas o tracinho, mas tem também o parênteses. E tem alguns caracteres que ele não aceita direto aqui, como por exemplo parênteses. Ele não aceita diretamente se eu colocar o parênteses e um número. Ele vai dizer que está errado. Então esses caracteres que ele não aceita, eu tenho que colocar entre aspas. E a utilização é justamente com os parênteses. Abrir o parênteses, fecha aspas, e aí eu vou colocar o joguinho da velha, ou hashtag, que significa um número que pode ou não ser precedido por zeros. Abre aspas novamente para eu fechar os parênteses, fecha aspas, dou um espaço, porque normalmente tem um espaço entre o DDD e o prefixo, 4 dígitos para o prefixo, tracinho. O tracinho não precisa de aspas, porque ele já reconhece automaticamente. E mais 4 hashtags para o resto. Se fosse o número de celular, eu colocaria 5 hashtags aqui no começo. Como é um número de telefone fixo, não precisa. Tá ok? Pronto.
Vamos digitar algum DDD aqui, 11, um número de telefone, Enter, pronto. Veja que aqui em cima mostra que o número não se alterou, nem o telefone, nem o CEP, e nem o CNPJ, nem o CPF vão se alterar. O número permanece o mesmo. O que vai alterar é somente a exibição na tela, que ele vai acrescentar esses tracinhos, parênteses e barras para a hora da gente visualizar ou imprimir. Como é que é um CNPJ? Vamos marcar tudo, Ctrl 1, formato personalizado, e a mesma coisa, só que eu quero que tenha sempre zeros à esquerda. Caso o número do CNPJ comece com algum zero, eu quero que esse zero apareça. Então eu começo com o 0, são 2 dígitos, aí tem o ponto eu também tenho que colocar entre aspas, porque ele não aceita naturalmente. Ponto. Depois eu tenho mais 3 dígitos numéricos, outro ponto, mais 3 dígitos numéricos. Tem que colocar a barra também entre aspas. Aí são mais 4 dígitos numéricos para indicar a filial. O tracinho não precisa de aspas, que ele entende. E 2 números para o dígito verificador. Ok? Pronto. Vamos digitar agora um CNPJ qualquer? Pronto. Formatou corretamente. Vamos digitar algum que começa com 0. Como a gente colocou zeros no lugar de joguinhos da velha ou hashtags, sempre que o número começar com 0, ele vai preencher a esquerda com os zeros restantes. O CPF não é muito diferente. Vamos marcar a coluna toda, Ctrl 1, personalizado, tipo. O CPF tem 3 dígitos numéricos, ponto, mais 3 dígitos numéricos, outro ponto, sempre o ponto entre aspas, mais 3 dígitos numéricos, tracinho e 2 dígitos verificadores. Ok? Prontinho. Vamos digitar algum que começa com 0. Pronto. Está no formato correto. Então, é isso. É muito simples você fazer uma formatação numérica já colocando pontos, traços, parênteses, para que na hora de digitar eu não precise me preocupar com isso. Não preciso me preocupar se eu vou errar a localização correta dos pontos e traços. Apenas lembrando que ao fazer essa formatação ele não está alterando o número em si que está armazenado ali. O número continua o mesmo, só que na hora de apresentar na tela ou na impressão é que ele vai acrescentar esses caracteres especiais. E vamos utilizar isso quando implementarmos CNPJ ou CPF em nossa planilha de pedidos para quem está acompanhando aí a sequência toda do curso. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!